Salmos, capítulo 32. Salmo 32. Faremos a leitura responsiva desse salmo. Salmo 32, do verso 1 ao verso 11. Vou ler o primeiro versículo do Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não abriu iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão exaltada de remorso sobre mim, e o meu vigor se tornou em servidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de por ti o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Juntos, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Assentai-vos, irmãos. Deus, a tua palavra foi aberta. Texto da nossa reflexão nesta manhã, Senhor, fale aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz, ó Deus. Obrigado por essa rica oportunidade. Sonda-nos, ó Deus. Pedimos que teu Santo Espírito nos ilumine, para que a nossa alma, Senhor Deus, possa ser revigorada, revitalizada nesse momento. Ensine-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, há uma frase que diz assim: conheça-te a ti mesmo, que em grego significa gnosis-siaton. É uma das máximas mais antigas e mais profundas da filosofia, atribuída ao oráculo de Delfos, que foi popularizada pelo filósofo Sócrates. Embora não esteja diretamente ligada à Bíblia, essa citação, conheça-te a ti mesmo, ecoa-se pelo livro santo, através de muitos princípios bíblicos, em que nos leva a uma autoanálise, a um autoexame, e portanto precisamos sermos humildes diante de Deus, para reconhecermos que nós não nos conhecemos interiormente. Talvez seja uma das coisas mais difíceis, o autoconhecimento. Olhar para dentro de si e reconhecer que você precisa retornar ao arrependimento. Assim como o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, Salmo 139, verso 23. Conhecer-se é o primeiro passo para reconhecer os próprios pecados e limitações. Em segundo lugar, evita o orgulho espiritual. Paulo escreve: aquele que pensa está em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, verso 12. O verdadeiro autoconhecimento nos mantém dependentes da graça de Deus. E em terceiro lugar, a aplicação prática da frase conheça-te a ti mesmo nos leva ao crescimento espiritual.
Quando nos conhecemos à luz da palavra de Deus, nosso ser, nosso caráter, vai sendo moldado conforme a imagem dele, a imagem de Cristo, a imagem de Deus. Conhecer-se a si mesmo é reconhecer quando dependemos de Deus. Eu te convido hoje, nessa manhã, a perguntar o quanto você conhece o Salmo 32, o quanto você tem empatia com o Salmo 32, o quanto você já praticou o que o Salmo 32 coloca para nós. É estampadamente e gritante o tema colocado no Salmo 32, que é feliz, bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é o cristão, bem-aventurado é a mulher de Deus, bem-aventurado é aquele que recebe o perdão. Então, nessa manhã nós estaremos olhando o que os reformadores ensinaram sobre esse salmo penitencial de Davi. Nós estamos diante de um salmo penitencial, em que oferece aos crentes um catecismo prático, inserido, enclavado no Salmo 32, sobre o perdão de pecados. Eu não sei o que você fez ontem, eu não sei o que você fez hoje, e também não sei o que você fará amanhã, mas uma convicção eu tenho de que nós pecaremos, nós pecamos, e eu tenho certeza que se você reconhece o seu pecado, e se você vai a Deus, já não há nenhuma condenação mais sobre os seus ombros, sobre a sua mente, sobre o seu ser. Descanse no Senhor, confesse os seus pecados ao Senhor, retorne para o Salmo 32 e você verá que enquanto você confessa ao Senhor, nós somos feitos justos, justificados unicamente no sangue do Cordeiro, gratuitamente no sangue de Cristo, como nosso único mediador. E que o Senhor Jesus Cristo já te justificou diante de Deus. É incrível como o pecado sempre vem na nossa mente. É incrível como nós dormimos com o pecado, nós viajamos com o pecado, nós dormimos, viajamos, vivemos com o pecado, mas esse pecado já nos foi perdoado há muito tempo. Jesus te limpou. Jesus te lavou. Amados, os exegetas do passado, os reformadores do passado, tinham como parâmetro o Salmo 32, para trabalhar e para afastar todos os conceitos do pelagianismo e do semipelagianismo, em que essas pessoas afirmavam que não temos o pecado original, que não somos capazes de alcançar a perfeição nessa vida e que somos capazes de nos aproximarmos de Deus primeiramente sem a ajuda de sermos provocados pelo próprio Deus. Deus nos provoca a confessarmos a eles as nossas necessidades, os nossos pecados, e desse aspecto o pelagianismo vai colocar que não existe graça, e que a graça ela é uma graça diferente daquela que nós vemos em Cristo Jesus, e que nele somos perdoados, nele somos transformados. Portanto, nessa manhã eu quero que você observe o versículo 5 desse salmo, que faz parte da base da nossa digressão, da nossa análise, do nosso sermão nessa manhã. Verso 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Eu poderia extrair vários temas desse contexto, mas o meu pensamento nessa manhã, para que a gente possa conversar, é futuro do presente. Confessarei ao Senhor. Confessarei ao Senhor. O ato de confessar, meus irmãos, é muito bom. Ninguém consegue, por muito tempo, viver como se fosse uma ilha isolada. Ninguém consegue viver
com algo que faz mal, e quando numa anamnese espiritual você tem que dizer o que está acontecendo com você. O que há contigo, irmão? O que há contigo, amigo? Que você anda tão sobrecarregado. Respire e vire para o Senhor e diga: Senhor, sou eu o maior pecador, tenho pecado contra o Senhor, peco contra os céus e a terra, peco contra o Senhor, peco contra a minha existência, peco contra o meu ser. Eu sou um ser pecador, preciso de perdão. O salmista trata, irmãos, confessarei ao Senhor em primeiro lugar, porque a minha iniquidade é perdoada, porque o meu pecado é perdoado, porque a minha transgressão é perdoada. Observe verso 1 do 32, bem-aventurado, feliz aquele cuja iniquidade é perdoada. Você pode grifar com a sua caneta: o homem é feliz, você é feliz, você está feliz agora nesse momento, porque os nossos pecados são perdoados. Feliz aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Irmãos queridos, o conceito de pecado. O que é pecado? Pecado é qualquer transgressão contra a lei de Deus. Mas se você quiser uma definição mais propícia, menos teológica, pecado é errar o alvo. Pecado é errar a rota. Pecado é errar o caminho. Você estava indo muito bem e de repente você se extravia. Pecado é um erro contra Deus, é um atentado contra Deus. E quando isso acontece, nós temos que trazer o que o salmista coloca do 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Dolo. Qual é o conceito de dolo? Eu cometer um crime premeditado. Dolo. Eu quero pecar. Eu vou pecar. Eu vou ofender a Deus. Eu vou quebrar a aliança. Felizes são aqueles que têm no Senhor, no Elohim, no Deus majestático, poderoso, que perdoa o homem, a iniquidade do homem, que cobre o pecado do homem. Porque, irmãos, confessarei ao Senhor o meu pecado, a minha iniquidade, porque serei perdoado. Porque, verso 3, um estado de tempo, no momento que, enquanto que calei os meus pecados. Quando olhamos para a distribuição, para a cosmovisão teológica do salmista, do salmo penitencial, Davi está falando aqui: vem cá, eu passei por isso, olhem para mim, eu confesso que eu sou um exemplo vicário, vital dessa história. Eu me calei diante do pecado, eu precisei do profeta Natan, eu precisei ser exortado, eu precisei chegar diante de Deus e pedir: Deus, coloca em mim uma oração diferente. Crie em mim um espírito diferente. Eu já não tenho mais ânimo para cantar, eu já não tenho mais ânimo para comer, eu já não tenho mais ânimo para tocar a harpa, eu já não tenho mais ânimo para viver, eu estou no esgotamento físico, mental, espiritual, por causa do pecado. O que enfraquece o homem é o pecado. O que enfraquece o homem é não confessar esses pecados, enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos. Irmãos, como as pessoas envelhecem depressa? A Bíblia diz: quando eu era menino, eu não sou menino mais, eu já cheguei à fase da idade avançada. Onde eu era assim? Hoje eu já tenho cabelos brancos, barbas brancas,
já tem mais de metade de um século. Você está envelhecendo. E o pecado vai nos consumindo. E eu quero dizer algo para você: o salário do pecado é a morte. Para justos e para ímpios. Mas por que viver com um peso na alma, com uma dor nos ossos, com um reumatismo que vai corroendo as articulações, vai te envelhecendo por uma ferida que está estancada já pelo sangue de Cristo, curada, redimida, sarada pelo sangue do Cordeiro? Mas enquanto eu me calei, eu fui me envelhecendo, eu fui me apagando, eu fui me anulando, eu fui morrendo. Eu digo para você que o salmista disse, olha no verso de número 3, além de se sentir velho, sem energia, ele gemia dia e noite. Quando foi a última vez que você teve dor nos dentes? E que você acordou que aquele buraquinho, que aquela cárie estava ali e ia perfurando o calço e chegando por cima ao seu canal. Pense quem já sofreu isso agora. E você falou, o que é que eu ponho? Ponho álcool. Muitas pessoas vai lá, o álcool mesmo, aquele lá. Não dá certo. E a noite não passa. E para melhorar, o seu dentista só vai te atender daqui a 3 semanas, e você então fica preocupado, e você liga para urgente, está ruim, está doendo, está doendo, está doendo, está doendo, está doendo. Você sabe o que é gemer? O salmista está falando aqui que o pecado nos faz gemer de dia e de noite. E é pior do que uma dor de dentes. E a gente geme, meus irmãos, porque a gente não confessou os nossos pecados ao Senhor, porque nós não falamos do nosso pecado. E o verso 4 diz, há um peso. Porque a sua mão pesava sobre mim. A mão de Deus. A mão de Deus. Agora, quando eu confesso ao Senhor, eu tenho certeza que essa iniquidade que me faz envelhecer, que me faz gemer, que me faz sentir o peso das mãos do Senhor, porque a tua mão, Deus, pesava dia e noite sobre mim. Você imagine a mão do Criador, que tudo fez, que tudo tem, e que age peso da mão de Deus sobre nós. Não tem jeito. Vou morrer. O meu vigor, a minha energia se tornou em sequidão, destino. Estou seco. Estou seco. Por causa do pecado. No versículo 1 ao versículo 5, meus irmãos, nós vemos o alívio e a restauração do perdão de Cristo, que é a cobertura pelo qual Deus não atribui nossos pecados a nós mesmos, pois nos deu Cristo para sermos nossa recompensa e justiça. Todas as promessas de Deus são verdadeiras e unicamente por causa de Jesus. Precisamos meditar e pensar nas Escrituras, e elas dizem para nos confortar em relação a Deus, que se baseia exclusivamente na promessa em que nós temos um amado que esmagará a cabeça da serpente, que destruirá as obras do diabo e que nos salvará eternamente. Portanto, a confissão
Não merece perdão com base no nosso ato de confessar simplesmente. O que o salmista está colocando aqui, que o ato de você confessar o seu pecado e a sua iniquidade, não ocultar mais, não guardar mais, não viver mais essa transgressão. Como diz o verso de número 5, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, não centralizado no meu ato, na minha ação de confessar, mas no ato remidor de Cristo, que nos justifica, que nos purifica. A confissão não merece perdão com base no meu esforço unicamente, mas com base naquilo que você pode concluir de arrependimento real, legítimo ao Senhor, porque a graça, o favor imerecido está em Cristo, é Ele que nos perdoa, é Ele que nos redime de todos os nossos pecados. Davi aqui se refere à causa, mas do modo como o pecado se reconcilia com Deus, te leva a Deus. Não há dúvida nenhuma de que a confissão interfere, mas precisamos ir além e lembrar que a fé que abre o nosso coração, que abre a nossa língua, que realmente faz acreditarmos a Cristo, o justo, que não pecou, que esmagou a cabeça de Satanás e que nos purifica, é em Cristo. Porque senão nós poderíamos pensar que há mérito na nossa confissão. E às vezes até a própria confissão pode ser um ato de pecado, de presunção e de orgulho. Mas não é isso. É um ato de humildade, de arrependimento, de fé em Cristo. É Cristo, somente Cristo, que nos justifica de todos os pecados. Confessarei ao Senhor, porque em primeiro lugar a minha iniquidade será perdoada. E aí ele tem que colocar um cumprimento aí, em Cristo Jesus. Segundo lugar, confessarei ao Senhor, porque todo piedoso fará súplicas. Do verso 6 até o verso 9. Sendo assim, todo homem piedoso, a palavra piedoso, te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-se. Irmãos, orações, é tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de pedir misericórdia, e aqui o hebraico coloca a misericórdia como sendo um tempo da descoberta, ou seja, no tempo da misericórdia, é tempo de suplicar ao Senhor, porque no tempo da misericórdia, Ele me ouvirá. Quando podemos encontrar com essa misericórdia, esse momento não está bloqueado para nós por causa do arrependimento persistente, mas lá nós encontramos e lemos em Jeremias: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Você deve suplicar ao Senhor porque você pode encontrar. Ele está aqui nessa noite, nessa manhã, Ele está na sua vida. Perto está o Senhor daqueles que o buscam com o coração quebrantado, contrito. Por meio do sangue de Cristo e do dilúvio, por meio do sangue de Cristo e do dilúvio, nós nos tornamos igreja. Os homens santos são aqueles que Deus ouvirá, que são parte da família dos fiéis, da comunhão dos santos, registrados aí, enxertados na igreja, envolvidos na igreja, pelo sacramento, pela iniciação ao batismo. A casa de Deus, na qual entramos pelo batismo, é a casa de oração, é a casa de súplica. Vamos suplicar ao Senhor, vamos orar ao Senhor, vamos confessar ao Senhor os nossos pecados. Busque-me de todo o teu coração. Entregue tudo ao Senhor e ganhe mais do que tudo. Entregue tudo ao Senhor e ganhe mais do que tudo. É como se o Senhor se estivesse dizendo: é aqui que desejo que vocês fiquem. Eu desejo que vocês fiquem aos pés de Cristo. Vocês me pedem que o liberte, que perdoe o pecado. Então, se não se preocupa com isso, entregue-se a mim. É o caminho da cruz. Vocês não conseguem encontrá-lo, mas eu os guiarei como se fossem cegos. É o Senhor que nos toma pelas mãos e diz: vem a mim, confessa.
Vocês não devem seguir obras que escolhem, nem sofrimentos que criaram. Mas o que vocês devem escolher são os meus pensamentos, os meus desejos. Terceiro lugar, irmãos, confessarei ao Senhor, do verso 10 ao verso 11, porque a misericórdia o assistirá. Então veja, 10 e 11, muito sofrimento terás de por ti o ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegre-se no Senhor. O sofrimento sem limitação no tempo. Aqui, irmãos, nossas tristezas são multiplicadas. Muitos sofrimentos, dores, grandes em suas próprias medidas, grande mesmo também na apreensão da ternura, da impaciência do sofredor. Isso diz que o cristão, o eleito, o salvo, o crente passa por tribulações, passa por sofrimentos, são grandes para eles. Então todas essas circunstâncias pesadas, como resíduos de borras, como uma xícara de café, aonde você consegue ver a maldição estampada no fundo, a sujeira estampada no fundo, e no centro de tudo, os ímpios não ficarão sem sofrimento profundo, porque Deus é soberano. Mas o eleito, o cristão, sabe que o seu sofrimento é leve e momentâneo. Nós pensamos de forma diferente. Para nós, a raiz do justo, ora como 3 grandes quantidades de ouro colocado em uma bolsa, esses 3 ramos dessa porção do justo são fixados em uma só. Eu quero dizer, a misericórdia assistirá. Então o justo tem a certeza da misericórdia de Deus, porém essa misericórdia que rodeia não alcança ao ponto de vocês passarem por aflição. Sim, passamos por aflição, mas nós confiamos em Deus. O choro pode durar, mas a alegria vem, o conforto vem. Percebe-se, meu irmão querido? O segundo aspecto é que a doutrina nos coloca diante daquele que é capaz de perdoar e nos sanar os nossos pecados diariamente. E por fim, a alegria do Senhor é a nossa força. Nossa alegria está no Senhor, Criador e Redentor de todas as coisas. Assim, irmãos, nesta manhã, nós observamos o capítulo 32, do verso 1 ao verso 11, que o ato de confessar ao Senhor produz saúde. Por quê? Porque os pecados são perdoados. Por quê? Porque todo piedoso fará súplicas. Suplicará, sim. Terceiro, porque a misericórdia nos assistirá. Te assistirá. O que esse salmo falou para você nessa manhã? Quando foi a última vez que você confessou ao Senhor? Eu quero dizer, irmãos, que o ato de confessar produz saúde. Confessarem uns aos outros e serem curados. Às vezes tudo que a gente precisa, meu amado irmão, é de irmãos chegados, que têm coragem de assentar conosco e bater um papo franco e tentar nos ajudar. Momentos na vida que a gente precisa dizer: eu estou sendo tão egoísta, eu não consigo ver o que está acontecendo comigo, estou cego. E um irmão querido pode te ajudar nessa hora. Talvez, se você tem alguma animosidade com alguém, tudo que você precisa é abrir o canal do diálogo, da conversação.
Tudo que você precisa é ir a essa pessoa e dizer: eu quero confessar algo a você. Eu tenho tido raiva de você. Eu não gosto de você. Você me feriu, você machucou, você fez isso. Isso agrada a Deus. Talvez o que você precise, meu irmão, é, além de confessar a Deus, você precisa se confessar e restaurar uma prática de libertação, de cura, de revigoramento na sua vida. Olha, há mais de 10 anos eu tenho guardado isso no meu coração, já virou um ódio, já virou uma mágoa, já virou uma ferida. Eu preciso dizer: eu tenho que confessar a você alguma coisa, eu não gosto de você. Talvez o que nós precisamos hoje é confessar mais que somos pecadores. E que nós somos os maiores pecadores que existem. Irmãos, pastor peca, presbítero peca. Não existe santo que não peque, porque senão a gente mataria a doutrina da justificação, da ação de Cristo. Irmãos, discipulado, a gente estuda tanta doutrina, muitas doutrinas. A turma do Diácono Romário está quase fechando o livro. A turma do Romário já estudou mais de 50 doutrinas. Mais de 50 doutrinas. E quem está no discipulado sabe o quanto isso é importante, o quanto vai mexendo com a gente. E uma dessas doutrinas mexeu comigo. Há mais de 9 anos eu não falava com o pastor. E um dia minha sogra lá tomando café falou assim: nossa, a gente precisa praticar o perdão, o amor. A gente precisa liberar do fundo do nosso coração isso que está te escravizando. Essa respiração que daqui da frente eu ouvi, que você fez, é aí que Deus quer trabalhar no seu coração, na sua mente, porque Ele nos justifica, nos cura, nos liberta. É nele, é por meio dele, para Ele. Nenhuma mágoa, nenhum dor, não justifica você ficar 9, 10, 15. Talvez a sua vida toda com aquele complexo, com aquele sentimento, com aquela raiva, com aquela ira no seu coração. Vá lá, meu irmão. Se você tem possibilidade de dizer assim: meu irmão, eu quero dizer algo para você. Há 10 anos eu tenho raiva de você. É isso. O Salmo 32 é o catecismo da confissão. Se você não fizer, você vai envelhecer, você vai não ter vigor, os seus ossos sentirão aí o reumatismo espiritual, você vai estar seco por dentro, você vai estar morrendo, você sai de férias, aquilo te acompanha, você volta de férias, aquilo está com você, você vai trabalhar, isso está com você. Tira os seus ombros agora e diz: Senhor, eu confessarei a Ti os meus pecados e confessarei aquilo que me está me matando há anos. Há anos. E o final da minha história, irmãos, que tomado daquele estudo do discipulado, naquela semana, eu peguei, entrei em contato com um colega, e quando ele disse assim: ô Luiz, eu espero isso há 9 anos, porque antes de você falar alguma coisa, eu pequei contra você. Você não precisa esperar 10 anos para isso. Quem está aí? Quem está aí? Fala com o Senhor agora. Ele cuida da sua dor, do seu sofrimento. O Salmo 32 é um salmo de Davi que celebra a felicidade. Eu comecei falando de bem-aventurança, de bem-aventurada. Eu quero dizer que você vai ser tão feliz quando você fizer isso. Tão feliz.
a bem-aventurança do perdão. Ensina sobre a confissão, a graça de Deus, a comunhão restaurada. Aqui estão 3 aplicações práticas desse salmo que eu quero sugerir para você nessa manhã. Pega a caneta aí e anote 3 sugestões práticas. A primeira, a confissão traz libertação e cura. Verso 5. Culto de libertação, confissão de pecados. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Para o crente, a confissão sincera diante de Deus quebra o peso da culpa e permite experimentar o perdão divino. O silêncio diante do pecado consome por dentro, 3 e 4, mas a confissão traz paz. Confessa ao Senhor, confessa o seu pecado, para que você tenha paz. E para essa igreja, a comunidade deve ser um ambiente seguro para que os fiéis se aproximem de Deus com arrependimento e encontrem o apoio espiritual. Devemos incentivar a confissão e o acolhimento, que é fundamental. A igreja precisa ser um lugar em que você tenha liberdade para confessar os seus pecados, para que o avivamento possa acontecer. Muitas igrejas estão sofrendo por causa de pecados, de brigas internas. Igreja de Coríntios, uma é de Paulo, de Cefas, de Apolo, e maneira de Cristo. A igreja vai ter cura quando você tiver consciência disso. Segunda sugestão: Deus é um refúgio seguro em tempo de angústia. Deus é um refúgio seguro em tempo de angústia. Verso 7. Versículo 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Está sofrendo? Deus é o seu refúgio. Está com medo? Deus é o seu refúgio. Mesmo depois do perdão, irmãos, os desafios virão. Mas o crente pode descansar na certeza de que Deus o protege. Desafios virão, dores virão, sentimentos virão, lutas virão, mas quem me socorre é o Senhor, quem me protege é o Senhor. A igreja deve ser uma expressão vital desse esconderijo de Deus, onde os aflitos encontram consolo e segurança espiritual em Cristo. A sua comunidade, a nossa igreja, é um lugar de acolhimento e de refúgio. Nós encontramos o Senhor. O pardal encontrou casa, andorinha vem para si. E eu, Senhor, e eu, os teus altares, eu encontrei a tua igreja, encontrei a minha família, encontrei o meu povo. Ah, Deus, como é bom estar unidos. Em último lugar, a instrução divina guia a vida. Se a Bíblia diz que eu tenho que pedir perdão, que eu tenho que confessar, é porque eu tenho que fazer isso. Isso é um princípio. Verso 8. Instruir-te-ei, te ensinarei o que? O caminho que deve seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Pegue isso aí. E no seu coração, que é um músculo, o coração é isso aqui. Se você fechar sua mão, você tem o tamanho do seu coração. Isso aqui, ó. Seu coração é desse tamanho, o meu é desse tamanho. O seu músculo não foi feito para tantas coisas que o Senhor já tratou. E entre essas é o perdão. Receber perdão e doar perdão. Uma coisa diferente do outro. Talvez você tenha dificuldade de receber perdão de uma pessoa que pisou no seu carro, que te machucou. Ou talvez você tenha dificuldade de pedir perdão. Você é o polo ativo, não o polo passivo. Irmãos queridos, após ser perdoado, o fiel é chamado a viver uma vida de obediência e discernimento. Deus promete ensinar e guiar. É Deus pela sua palavra. É Deus que nos guia. E por fim, a igreja. A pregação e o discipulado devem refletir esse compromisso de nos orientar. E os crentes, à luz da palavra,
com sabedoria, com amor, Pai. Pastor, esse salmo mostra que a alegria verdadeira nasce de um coração perdoado, protegido e ensinado por Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nesse primeiro momento. Leva no seu almoço, a gente sempre fala isso aqui. O que você vai levar para o seu almoço? Seria muito interessante você conversar com alguém na sua casa, ou com você mesmo, e colocar no papel. Eu preciso falar com fulano, Beltrano, Ciclano. Quem sabe eu preciso pedir perdão ao meu pai. Quem sabe eu preciso pedir perdão à minha mãe. Quem sabe eu preciso falar com meu marido. Olha o marido, olha a esposa. Quem sabe você, até o seu almoço, você vai pensar e vai suplicar, orar, suplicar ao Senhor, para que você possa pedir perdão a alguém, ou até mesmo receber perdão de alguém. Mas o que você não pode ficar é vivendo do jeito que você está vivendo até agora. Feche os seus olhos, em cima da hora da escola dominical. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Quem sabe? Há muitos anos você lida com algo que está te machucando, te magoou, te feriu, e você não é feliz por causa disso. Você não é feliz por causa disso. Você não é feliz. Mas hoje o Senhor vai transformar a sua tristeza em celebração, em alegria. Olha o Senhor. Receba a cura agora, meu irmão, minha irmã. A cura que vem de Jesus. Ele já nos perdoou os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Que haja cura nessa manhã, Senhor, na vida do meu irmão, da minha irmã. Que esse salmo, que é uma confissão para nós, que ele possa ser lido, Senhor, estudado por teus filhos. Porque o Senhor tem nos instruído e nos ensinado o caminho que devemos seguir. Nós temos lutado contra isso. Trabalhe assim no coração de cada ovelha que está aqui nesse instante, no meu coração, que deve lugar, Senhor. Dá-me um coração, Senhor, mais sensível. Ensina-me a reconhecer que eu sou tão pecador, tão altivo, que eu consigo ferir mais as pessoas do que as pessoas me ferem. Ensina-me, Senhor, a receber primeiro o teu perdão, Pai. A não ficar me autopunindo por algo que eu fiz no passado. Ensina-me, Senhor, a sentir livre, lavado, redimido, restaurado, recriado no sangue do Cordeiro. Oh Deus, coloque felicidade no meu coração. Coloque alegria, Senhor. Eu preciso, Senhor, entender que enquanto eu me calei, esse tempo tão, esse advérbio de tempo tão longo, enquanto eu me calei, quem sabe esses irmãos estejam calados até agora, até nesse momento dessa oração. Nós envelhecemos, nossos ossos começaram a doer, nossa vida interna foi secando, Senhor. Obrigado porque nós podemos entender a tua palavra e com inteligência e consciência colocá-la em prática. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre você,